relação principalmente da derrota dos Mambas, Aqui, como sou moçambicano, está me doer isto. Isto está me doer. Estou aqui, mas eu nunca ganhei. Estou aqui, desde que se inaugurou esse estado aqui, E eu já disse em outras ocasiões, desse estado de desempenho aqui já começo a ficar um pouco farto. Ganhar ali, aquele estádio precisa de orações, tem que se orar ali. É mais fácil para os Mambas ganhar no outro estádio, no outro país, que é ali. Zimpeto. Que se inaugurou esse estado aqui, O dia era 23 de abril de 2011, dia histórico para o futebol moçambicano, pois nesse dia inaugurava-se o Estádio Nacional do Zimpeto. Antes dessa inauguração, a seleção usava o Estádio Nacional da Machava, onde ela já teria conseguido se classificar para 4 edições da Copa Africana, usando um estádio que não era lá muito bem preparado. E agora, depois da inauguração, se esperava mais conquistas, pois a seleção iria jogar em um estádio que possuía melhores condições que o anterior. Mas existe uma coisa que não te foi contada que aconteceu no dia da inauguração do Estádio Nacional do Zimpeto. Coisa essa que marcaria o futebol moçambicano para sempre, mas não de um jeito bom, de um jeito que ninguém quer que você saiba. Existe uma coisa que foi feita durante a construção desse estádio que por muito tempo tem se mantido oculta, e essa coisa tem contribuído para as coisas que têm acontecido com Moçambique atualmente, tanto ao nível de futebol ou ao nível do país, assim como um todo. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir um dos maiores segredos do futebol moçambicano. Nesse vídeo, você vai conhecer a história não contada por detrás do ENZ, o Estádio Nacional do Zimpeto. Depois de 2010, quando a seleção moçambicana de futebol participa da sua última edição da Copa Africana, que foi realizada em Angola, a seleção ficaria por um jejum que duraria 13 anos. Jejum esse que teria sido quebrado por Chiquinho Conde, que teria levado os Mambas para a última edição do CAN do ano passado, que aconteceu nos Camarões. Mas durante o período da qualificação dos Mambas, teve uma imagem muito polêmica que circulou do treinador Chiquinho Conde, uma imagem onde o treinador da seleção é visto com penas de ave em suas pernas. Por conta do sucesso que ele estava tendo com os Mambas, várias teorias surgiram por volta daquela imagem. De todas as teorias, aquela que mais viralizou e se destacou e foi comentada quase a todo nível nacional foi a de que Chiquinho Conde era macumbeiro, ou seja, ele ganhava seus jogos por conta desses pactos que ele teria feito. Mas essa teoria teria sido anulada depois que o treinador teria dito que ele usava aquilo, pois de onde ele vem, aquilo é como se fosse uma coisa que dá sorte, ou seja, aquela prática de colocar penas de ave em alguma parte do seu corpo é sinônimo de sorte, só que por Moçambique ser um país de muita espiritualidade, onde muitas das vezes as cerimônias dos curandeiros são feitas com aves, como galinhas, por exemplo, aquilo teria tido uma repercussão muito grande a nível do futebol moçambicano. Mas essa teoria teria sido ultrapassada e a seleção teria sido qualificada para o CAN. Mas você deve estar a se perguntar o que é que todas essas coisas têm a ver com o Estádio Nacional do Zimpeto. E calma, você vai entender. Para se construir o Estádio Nacional do Zimpeto, várias coisas tiveram que ser feitas, várias pessoas e várias coisas tiveram que ser retiradas do espaço onde iria se colocar aquele estádio. E dizem muitas teorias que a retirada dessas pessoas que possuíam suas coisas fez com que muitos não se agradassem com esse ato e por isso foram fazer as coisas que eles sabiam fazer, se é que você me entende. Coisas tais como essas que teriam contribuído para o cenário que é visto no Zimpeto nos dias de hoje. Se você ainda não percebeu o que eu estou a tentar dizer, vou te dar um exemplo de um outro cenário para que você possa entender. Todo mundo sabe daquele cenário que se passou em Moçambique quando tentava se construir as estradas, tanto a circular, aquelas que iam para Catembe, todo aquele cenário em que aqueles que iam construir iam para tentar construir. Quando chegavam lá para construir, eles removiam as árvores. Nos dias seguintes voltavam e encontravam as árvores em pé. Outras árvores nem com as cavetas conseguiam ser retiradas. Uma coisa que deixou todo mundo preocupado. Até que se foi e fez algumas cerimônias, agradou-se àqueles que tinham que se agradar. Por aí as coisas melhoraram. Essas coisas aconteciam porque as estradas estavam a ser construídas e os donos da terra
aqueles lugares, pois aqui em Moçambique tem muito disso, de esta terra pertence a estes, esta terra pertence àqueles. Então, dizia-se que os donos daquela terra não tinham sido comunicados de que iria se fazer esta tal coisa. Razão pela qual, quando se inaugura uma coisa aqui em Moçambique, é necessário que se chame os médicos tradicionais para que eles possam fazer esse tipo de inauguração, em forma de dizer aos espíritos daquele lugar que essa coisa foi inaugurada. Então, segundo algumas teorias que contam por aí, coisas como essas não teriam sido feitas no Estado Nacional do Zimpeto, e por essa razão teriam a acontecer as coisas que estão a acontecer nos dias de hoje. Bem, você pode dizer que essa é uma teoria meio esquisita que não faz sentido, você não é obrigado a acreditar em teorias de espiritualismo ou coisa do tipo, mas que as coisas que têm acontecido no Zimpeto são bem estranhas, é de se concordar. Além do fato de que por várias vezes vimos Chiquinho Conde a dar entrevistas que era praticamente impossível ganhar no Zimpeto e ele não sabia os motivos. Inclusive, um dos jornalistas, em uma conferência de imprensa que deu, teria perguntado ao Chiquinho Conde se era necessário chamar a Ametramo. Para quem não sabe o que é a Ametramo, é a Associação Nacional dos Médicos Tradicionais, ou seja, em Moçambique existem aqueles médicos que são tradicionais, curandeiros, por aí vai, que em outras partes do mundo são chamados de pajé, Pai Santo no Brasil, assim é que é, e por aí vai. Então, os jornalistas eram perguntados se essas dificuldades que os mambas têm enfrentado de ganhar no Zimpeto, seria necessário chamar esses médicos tradicionais que lidam com coisas de espiritualidade para que pudesse se fazer um tipo de cerimônia no Zimpeto. Cheguei em conta, era dito que não sabia, mas que alguma coisa de estranho estaria a acontecer com o Estado Nacional do Zimpeto. Vimos a seleção moçambicana de futebol ganhando do Mali fora de casa e depois perdeu do Mali dentro de casa. Uma coisa que não se justificava, pois a seleção mostrava-se muito superior e perdeu um jogo por muito pouco. E além disso, mesmo durante o período de qualificação que tínhamos com Abel Xavier, víamos muito a seleção sofrendo dentro da nossa própria casa, o que fez com que o Zimpeto se tornasse um estado de lamentações por muito e por muito tempo. Mas essas teorias são contadas por aí, que o Estado Nacional de Zimpeto terá sido amaldiçoado e que era necessário fazer um certo tipo de cerimônia para que essa maldição pudesse ser retirada. Mas segundo os jornalistas que não acreditam em nada dessas coisas, eles dizem que o fato dos moçambicanos estarem a perder no Zimpeto é devido às condições estruturais que esse mesmo estádio apresenta. Sabemos que o relevado do Zimpeto não é um dos melhores e que a seleção moçambicana de futebol está acostumada a jogar fora do país, em relevados com melhores condições. Então, quando ela volta, eles não se conseguem comunicar da melhor forma ou jogar da melhor forma no Estado Nacional de Zimpeto, pois nós já também que assistimos jogos conseguimos ver que a bola não circula muito bem no Zimpeto como ela circula em outros cantos do mundo. Mas todas essas coisas de analistas não tiram a teoria daqueles que dizem que o Zimpeto foi amaldiçoado e que era necessário voltar-se para o Estado Nacional da Machava, onde os mambas muito teriam sido felizes. Só já perceber todas as mais edições que nós participamos, ou seja, a maioria das edições da Copa Africana que nós jogamos, foram todas elas conquistadas no Estado Nacional da Machava, um estado que era de moçambicanos e todos os moçambicanos amavam aquele estado. Mas será que realmente o Estado Nacional de Zimpeto foi amaldiçoado ou o mau desempenho que a seleção tem naquele estado é devido às más pressões que eles têm, devido às condições estruturais que o estado apresenta? Você deve acreditar em alguma coisa, ou na maldição, ou falta de compromisso, falta de estruturas melhores para poder se jogar futebol por lá. Qual dessas teorias você acredita ou qual é a sua teoria? Deixa ela aqui nos comentários que eu sinceramente quero saber dela. Com maldição ou sem maldição, o importante é que nós conseguimos estar no canto graças aos grandes feitos que Chiquinho Conde tem feito pelo nosso futebol. E é por isso que nós fizemos uma homenagem a Chiquinho Conde em um vídeo que você pode assistir, clicando no card que está a aparecer aí para que você vá para lá e consiga assistir esse vídeo. E se você chegou até aqui, provavelmente você irá gostar de um desses dois vídeos que estão a aparecer aí ao seu lado. Então clique e vá assistir um desses vídeos. E não se esqueça da sua opinião aqui nos comentários em prol dessas polêmicas que surgem acerca do Estado Nacional de Zimpeto. Além de você deixar a sua opinião, o comentário faz com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Deixe seu like se você terá gostado do vídeo. Caso não tenha gostado, comente por quê, para que eu melhore nos meus próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever. Nos falamos no próximo vídeo. Hasta la vista.